E daí então, irmãos, como nós vamos fazer daí para frente? Porque João, até agora tem mostrado para nós que a natureza pecaminosa não foi erradicada de nós. Como devemos viver agora então? Romanos capítulo 7, versículo 14. Versículo 14. Aqui mostra o dilema de nós cristãos vivemos diante de Deus, ainda tendo a natureza pecaminosa dentro de nós. Versículo 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Esse o pecado aqui é a natureza pecaminosa que está no homem caído, não foi erradicada. Por quê? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Preste bem atenção. Na sua carne não habita bem nenhum. Não tente nunca aperfeiçoar a sua carne. Não tente nunca ter esperança na sua carne. A sua carne merece estar crucificada com Cristo. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Irmãos, então como podemos viver essa vida cristã? E como podemos, irmãos, voltar a ter sempre comunhão com o Senhor? Romanos 8, versículos 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, irmãos, está em uma outra esfera, esfera celestial. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, depois que o homem caiu, nós nos conectamos com o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Nós então passamos a ser, a pertencer ao império das trevas. E nós passamos a estar envolto com o pecado e com a morte. Não temos força. O homem não tem força para se libertar dessa lei do pecado e da morte. Essa lei do pecado e da morte é como a lei da gravidade. É uma lei natural. Você não precisa fazer força. Se eu coloco um objeto nessa altura e eu solto, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai cair, porque existe uma lei da gravidade que tem uma força para puxar esse objeto para baixo. Então, eu sendo um pecador, eu tenho a natureza pecaminosa em mim, e essa natureza pecaminosa atua em mim com uma força da lei do pecado e da morte. Então, eu não consigo vencer essa lei. É só deixar essa lei atuar, eu caio.
Mas graças a Deus, um dia nós recebemos Jesus Cristo. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo e Ele nos deu do seu Espírito. E esse Espírito que hoje habita no nosso espírito tem também uma lei que é mais forte do que a lei do pecado e da morte. Essa lei é como se fosse imagina um foguete de uma espaçonave, né? A lei do pecado e da morte é muito forte, como a lei da gravidade que puxa você para baixo. Você não consegue se libertar dela. Mas graças a Deus, um dia Cristo nos deu uma outra lei. Essa lei do Espírito da vida é como esse foguete que consegue vencer a lei do pecado e da morte e nos leva para a esfera celestial. Por isso, irmãos, a única maneira de vencer o pecado, irmãos, é vivendo no Espírito. Porque no Espírito está essa lei do Espírito e da vida em nós. Por isso, irmãos, não vamos viver mais no velho homem, não vamos viver mais na carne, porque Cristo já colocou na cruz a carne e também o velho homem, em Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Podemos não mais ser escravos do pecado pela lei do pecado e na morte. E voltando para Romanos 8, versículo 3. Porque o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Cristo veio, nós todos estávamos enfraquecidos por causa da carne, não tínhamos como nos libertar da lei do pecado e da morte que está na nossa carne. Até a lei do Antigo Testamento não tinha força para libertar o homem dessa escravidão do pecado. Mas graças a Deus, Cristo, Ele veio se tornar um homem e tomou a semelhança da carne do pecado. Ele não tomou a natureza do pecado, Ele tomou a semelhança da carne do pecado, e Deus então condenou o pecado na carne, né? Nessa semelhança da carne que Jesus tomou, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, irmãos, só tem um jeito para nós vencermos o pecado, irmãos, é não andamos mais na carne, nós andamos no Espírito. Mas de que maneira você pode andar no Espírito? Quem manda em você é a sua mente. A sua mente é um elemento que define onde você quer viver, na carne ou no Espírito. Por isso o versículo 5 diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Ou melhor, se você coloca a sua mente na carne, o que vai receber como resultado é a morte. Mas se você colocar a sua mente no Espírito, você vai colher vida e paz. Portanto, irmãos, o que devemos fazer? Vamos viver no Espírito. E como viver no Espírito? A sua mente tem que colaborar. Coloque sempre a mente no Espírito. E como colocar a mente no Espírito? A palavra nos ajuda nisso. Hoje nós temos a imersão na palavra. Fazemos a transcrição como os adolescentes.
Nós dormimos com Deus, acordamos com Deus, o dia todo estamos colocando a nossa mente na palavra de Deus, portanto a nossa mente está no Espírito. E assim, irmãos, não somos mais escravos da carne. Mas se porventura formos vencidos pela carne e pecarmos, aí sim, João fala, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e purificar-nos de toda a injustiça. No entanto, irmãos, essa questão de pecar ou não pecar não é somente uma questão moral, como eu já disse. Não é que nós agora somos cristãos, não devemos mais viver pecando. Não é só uma questão moral. Mas, irmãos, se nós pecarmos e se nós não tratarmos com pecado, o prejuízo maior é nós sermos cortados da comunhão da vida. Esse é o prejuízo maior. Não é nem ser taxado de um pecador, mas eu não quero e não posso me dar esse luxo de estar cortado da comunhão da vida. Porque um cristão cortado da comunhão da vida é como um membro do meu corpo cortado do meu corpo. Esse membro não sobrevive. Portanto, irmãos, eu quero conhecer bem como os filhinhos. Primeira coisa que tenho que conhecer, irmãos, a importância do perdão dos pecados, para me manter sempre na comunhão do corpo, na circulação de vida. Amém?